Hello! Estamos aqui para mais uma videoaula para a nossa prova e a gente vai estudar hoje sobre a forma imperativa, the imperative form. O que isso significa? A forma imperativa no nosso português, ela representa o verbo no infinitivo. O que é isso? É o verbo terminado na forma normal, entre aspas, dele, tipo amar, beber, dormir, e em poucos casos, verbos terminados em OR. Então, assim, a forma infinitiva é qual? Os verbos terminados em AR, ER e R, e em poucos casos, OR. Mas, no inglês, a gente não tem diferença nenhuma. A diferença deles é que, como no português a gente tem todas essas terminações, no inglês não é uma terminação, é uma iniciativa, que é o to. A gente só coloca o to na frente do verbo, que se torna a forma infinitiva. Mas o que é a forma imperativa do verbo no inglês? É o verbo só que sem o to na frente, ou seja, só o verbo sozinho. É o que a gente vai ver aqui agora. Aqui a gente tem os verbos no português, verbos no infinitivo. AR, cantar, dançar, falar. ER, correr, ferver, fazer. IR, subir, latir, partir. OR, for, supor e expor. E no inglês, como eu falei para vocês, a forma infinitiva do verbo ela é representada pela partícula to, que vem sempre antes do verbo. Mas, quando a gente se trata do imperativo, a gente não vai utilizar esse to que a gente está vendo aqui, como to play, to sing, to go. O imperativo, ele nos permite retirar esse to, que no caso ficaria só o play, o sing e o go. É bem simples, o verbinho normal. E como a gente tem aqui na segunda coluna, to dance, to fall, to run. E na terceira, to watch, to close, to do. Vou traduzir para vocês. A primeira, to play, jogar, to sing, cantar, to go, ir, to dance, dançar, to fall, cair, to run, correr, to watch, assistir, to close, fechar e to do, fazer. Por exemplo, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar na forma imperativa os verbos só que sem o to. Normalmente são usados para dar ordens, como a gente tem aqui. Do your homework, Lucas. Faça o seu exercício, faça a sua atividade, Lucas. Segundo, dance now, Lara. Dance agora, Lara. Estou dando uma ordem. Vamos supor que você esteja na aula de dança e a Lara está com vergonha de dançar. Aí a professora dela vai encorajar, falando, dança agora, Lara. E o último exemplo serve muito bem para mim. Play Free Fire agora, Vitor. Play Free Fire, Vitor. Joga Free Fire. Então, assim, normalmente o imperativo ele é usado para dar ordens. A gente tem a forma afirmativa, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Normalmente usado para ordens. Como a gente tem aqui no exemplo. Right now. Escreva agora. Right now. Você precisa escrever agora, então eu estou dando uma ordem. E a gente tem aqui o segundo exemplo. Open the door. Abra a porta. E último exemplo. Be careful. Então, se vocês forem observar, os verbos aqui, eles estão sendo utilizados sozinhos. Eles não têm o to na frente, eles não têm o ing, eles não têm o not, eles não têm nada. É só eles em si. Apenas o verbo independente. E essa é a forma imperativa. É o nosso faça isso agora. No português, o imperativo do português, ele muda um pouco, né? Porque do verbo fazer agora, a gente fica um faça agora. No inglês, não, a gente só retira mesmo o to. Em vez de ser to do, fica só do. E a gente também tem a forma negativa, que é formada pelo don't, antes do verbo no infinitivo. Don't ou do not, vocês escolhem. Qual é o verbo aqui nessas frases? A primeira frase a gente tem o verbo write, escrever, o verbo abrir, open, e o verbo comer, eat. Mas a forma negativa ela vai sempre vir no início da frase, para você dar uma ordem negativa, como se fosse uma proibição. Don't write now. Não escreva agora. Don't open the door. Não abra a porta. Don't eat this. Não coma isso. Então aqui a gente tem verbos dando ordens na afirmativa e aqui dando ordens ou proibições na negativa, apenas colocando a partícula don't na frente, ou eu já ia no information aqui falando frente, ou o do not.
E a gente também tem aqui as formas de usar o imperativo, dando ordens. Close your books, please. Give orders, né? Feche os seus livros, por favor. A gente também tem como usar para fazer um pedido. Open the door, please. E a gente também tem como forma de oferecer algo. Por exemplo, você vai na casa do seu amigo e tem lá sanduíche em cima da mesa. Ele fala, come o sanduíche aí. Tipo, ele tá te dando uma ordem, mas entre aspas, sabe? Ele tá te oferecendo um sanduíche. Tá te permitindo comer o sanduíche. Então, have a sandwich. Come aí o sanduíche. E ele também pode indicar perigo ou ameaça. Por exemplo, attention, be careful. Vamos supor que você está perto de um barranco, se você der mais um passo para trás, você cai. Então, eu estou indicando o perigo. Attention, be careful, atenção, toma cuidado. Atrás de você, você pode cair. Enfim, então a forma imperativa ela pode ser usada nessa forma. Para dar ordens, para fazer um pedido, para oferecer ou para indicar perigo ou ameaça. A gente também pode utilizar para fazer convite. Como assim fazer convite? A gente vai só acrescentar o let's no início. Assim como lá na forma negativa a gente coloca o don't no início, aqui a gente coloca o let's. Por exemplo, na forma afirmativa, let's go to the cinema. Vamos ao cinema. Estou fazendo o convite, vamos ao cinema. E na forma negativa, let's not go there. Por favor, não vamos lá, não vamos lá. Let's not go there. Observe que a gente não teve o don't, a gente não teve o doesn't. Por quê? Porque a gente já usou o let's. O let's aqui, na frase, ele já indica o vamos. E como a gente tem o not na frente dele, a gente fica um não vamos. Torna a frase na negativa. Por isso que ficou let's not go there. Não vamos lá, é perigoso. Eu não acho uma boa ideia a gente ir, então, por favor, não vamos lá. Então, ele também tem significado de fazer um convite. Aqui tem making an invitation, mas na verdade é making an invitation. Agradeço muito vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Se tiverem, estou à disposição de vocês. Qualquer coisa pode entrar em contato. Thank you very much. What is up?